que a gente pensa aqui no Instituto APANA é explorar um pouco todas as atividades que envolvem a complexidade de alguma forma, seja na parte da gestão, seja na parte da compreensão de grupos, seja no coaching individual, nos trabalhos com indivíduos, né? Então, o meu interesse tem sido pesquisar muito práticas que possam lidar com a complexidade, principalmente dos sistemas humanos. Eu acho que essa é a proposta do Grupo OIESES, que é uma atividade que propõe uma leitura dos grupos, uma compreensão dos grupos a partir do estudo e da leitura dos grupos. E o que eu tenho percebido hoje é que a gente tem falado muito em coletivos, em redes, em como trabalhar em redes, e a gente não sabe isso, não tem uma resposta pronta, como é trabalhar em rede, como é trabalhar em coletivo, e as pessoas acabam se enrolando um pouquinho. E mesmo na questão da gestão, como liderar um grupo, como perceber o que é que está acontecendo naquele grupo que está impedindo com que ele produza, com que ele se desenvolva, com que ele tenha processos que sejam talvez mais simples, né, mais fluidos. Eu acho que tem um objetivo central de formar coordenadores e facilitadores de grupo, né, mas também de formar membros, né, de entender o que é ser membro, né. E aí eu acho que a forma que a gente vem trabalhando isso, o método que a gente vem usando é bem interessante, né? Porque é um método focado na experiência em grupo, sem entender só o grupo como um todo, mas entender que ali também tem partes, né? Então tem pessoas operando com subjetividades, né? E criando essa unidade também. Então são várias formas de olhar, tanto como um corpo grupal, né, como pessoas participando desse grupo. O nosso trabalho nasce muito da nossa experiência, né, de pessoas que vêm para treinamentos ou que estão no mundo corporativo e que se queixam de uma dificuldade de interpretar o que o grupo quer, de entender como fazer aquele grupo produzir, fluir e se entender e se comunicar de uma forma global. Então a gente atende líderes com essa dificuldade, atende coordenadores e facilitadores na área de treinamento que estão se propondo a desenvolver pessoas, mas que assim mesmo encontram dificuldades quando tem algum conflito em grupo, quando tem pessoas que se movem de uma forma diferente num grupo, ou exigem demais, demandam demais. O que eu faço agora, né? Estou aqui num treinamento e tem uma pessoa que fala de si o tempo todo, ou fala o tempo todo, ou demanda alguma atenção que não tem a ver com o conteúdo do que eu estou ministrando nesse curso. Então, professores, facilitadores, treinadores, gestores, então são muito o nosso público, né? São pessoas que, de fato, precisam de uma mínima compreensão do que é trabalhar com grupos e para grupos. E eu acho que é interessante dizer também de que grupo que a gente está falando, né? Que a gente não está falando do grande grupo, a gente não está falando de uma leitura sociológica. Eu acho que a gente articula um pouco da sociologia, da psicologia social nesse trabalho, mas a gente está focando esses olhares dessas diversas disciplinas, como a Caritas, que entra mais com uma parte mais da filosofia, mas olhando o pequeno grupo, né? E aí eu acho que é interessante dizer o que é o pequeno grupo. Isso é uma pergunta que vem tentando ser respondida há muito tempo, e a gente entende o pequeno grupo como um grupo que tem um número definido de pessoas. Uma das definições que a gente gosta de tratar é que esse grupo, ele, por exemplo, ele tem que ter um objetivo comum. Outra coisa, por exemplo, que a gente trata é que as pessoas que estão ali naquele grupo de pessoas, elas ainda conseguem reconhecer a subjetividade do outro. A gente aborda muita questão prática, de forma que as pessoas possam se expor e praticar essa coordenação, essa facilitação de grupos, e ao mesmo tempo receber uma devolutiva de o que é que está no ponto cego enquanto coordenador.
o que eu não estou vendo quando eu estou coordenando o grupo? Quais são as leituras possíveis a partir dos outros membros, a partir da coordenação do curso, que podem agregar conteúdo à minha leitura individual enquanto eu estou coordenando. A gente fica muito atento de compor esse repertório do facilitador para que ele possa vivenciar ele próprio diversas situações grupais e que o grupo sirva de subsídio para que ele possa fazer isso ativamente. Porque quando a gente lê sobre grupo, a gente não necessariamente consegue reconhecer na vida aquilo que a gente leu na teoria. Então a gente vai fazer essa articulação da teoria com a vivência, com a prática, com a coordenação do grupo o tempo todo, né? Levando em consideração as teorias que não são muitas quando a gente fala de pequenos grupos, mas que embasam muito aquilo que a gente faz hoje. Então a gente entra com uma costura de diversas teorias, sejam tanto modernas quanto pós-modernas, né? Então a gente tem um arcabouço teórico muito profundo que vai dar essa estrutura para que a gente possa fazer essa nossa prática. E a gente vem chamando isso de um trabalho de laboratório, um laboratório sobretudo de aprendizagem, né? E um laboratório experimental no sentido de experimentação mesmo, né? Onde cada integrante desse grupo se experimente o outro, experimente o grupo. É um laboratório onde cada integrante é o cientista e o rato, né? Isso em si já cria uma complexidade tamanha, né? Porque ao mesmo tempo que ele está ali vivendo, ele também faz um exercício de auto-observação daquilo que está acontecendo, né? Com ele, primeiro, né? E se experimentando também durante o curso como que é coordenar, porque durante o curso cada integrante também vai ter essa experiência de coordenar, de facilitar, propondo atividades em determinado momento, fazendo análise daquelas atividades posteriormente e depois fazendo a meta-análise, né? Então tem um processo onde ele tem a oportunidade de participar, de perceber, de analisar e depois analisar a própria análise dele e dos demais integrantes, seus pares ali, com a nossa supervisão. Aí trazendo toda essa bagagem teórica, muitas vezes apontando no acontecimento ali, no fenômeno que está acontecendo, a relação e aquela atividade, e pontuando isso dentro da teoria. A gente entende que adultos aprendem na experiência, então a metodologia é uma metodologia andragógica, onde a gente vai aprender vivenciando e fazendo a costura da vivência daquilo que acontece com a teoria. Então a gente utiliza muito também a teoria da complexidade, a gente utiliza muito o Deleuze, Guattari, a filosofia, Humberto Maturana também, como uma base teórica muito forte, para que a gente possa formar pessoas que não simplesmente repitam aquilo que elas aprenderam. Porque a maioria dos coordenadores ou facilitadores de grupos, eles simplesmente repetem aquilo que eles viram funcionar em outros grupos. E a nossa proposta é que a partir de uma leitura haja uma intervenção específica e singular para aquele grupo. Então a gente vai propor, inclusive, uma metodologia de leitura e de construção, de criação de atividades a partir da leitura, para que a pessoa não precise repetir o tempo todo uma atividade que funcionou para um grupo, mas não necessariamente vai funcionar para um outro grupo, porque um outro grupo é singular, ele está vivenciando uma situação específica, um momento específico. Então, olhar singularmente, olhar cada grupo como um grupo, cada situação como uma situação, faz com que a gente haja mais efetivamente, ver o resultado da intervenção muito rapidamente após a intervenção, porque a gente faz uma intervenção específica para aquele grupo. Então, poder ensinar essas pessoas a fazerem essa leitura, a proporem essa intervenção e a partir do resultado
ir articulando com o grupo o tempo inteiro a intervenção e o resultado, para que essa criação, essa produção do grupo seja de fato aquilo que o grupo espera, né? De fato traga um resultado efetivo para o grupo. Eu acho que tem sido o grande ganho do que a gente tem feito. A atividade não é dinâmica, então a gente não aplica dinâmica. A gente propõe atividades e essas atividades no grupo, elas geram dinâmicas, né? E aí isso possibilita, as atividades possibilitam dinâmicas, essas dinâmicas são lidas e a leitura dessas atividades, como a Caritas bem disse, possibilita novas intervenções. Então é um sistema retroalimentado que vai gerando movimentos grupais. Aonde? No campo grupal. A partir dessas movimentações, a gente entende que o grupo vai muitas vezes se desenvolvendo. E a gente não trabalha pela harmonia no grupo, a gente trabalha pelo desenvolvimento. Seja ele num momento que esse desenvolvimento se dê em busca de um objetivo comum, seja ele no momento que o grupo esteja conflitando. Muitas vezes a gente não vai lá ensinar, como por exemplo no rodízio de mesas de um World Café, como fazer. Mas a gente vai estar ali focado e olhando a dinâmica de o que acontece na rodada de mesa. Como que as pessoas são afetadas. Como as pessoas estão interagindo, né? Como que está aquela interação? Porque a gente fala de um World Café como se ele sempre funcionasse do mesmo jeito. E cada grupo funciona de um jeito. Então a gente poder olhar dentro do World Café que dinâmica específica está acontecendo, faz com que isso se chame leitura e não só aplicação de uma atividade. Então eu acho que essa é uma das grandes diferenças entre a gente ensinar a técnica, que seria o World Café, e aí a técnica, a gente tem livros, a gente tem vários momentos e vários lugares onde a gente pode buscar a técnica, mas a leitura ela não pode ser aprendida em livros. Ela vai precisar ser vivenciada, porque é a partir da vivência que a gente reconhece os fenômenos que acontecem no campo grupal e como engajar as pessoas em determinadas atividades, porque muitas vezes a atividade é proposta e a gente vê que aquele grupo não está reagindo. E esse coordenador que não aprendeu a leitura de grupo, que aprendeu só a aplicação da técnica, fala, nossa, o que está acontecendo se no grupo A essa técnica funcionou muito bem e agora no grupo B as pessoas simplesmente não estão fazendo nada, e o que eu faço agora? Então a nossa intenção é preparar pessoas para lidar com grupos, seja nas condições que ela tiver o grupo. A gente não tem esse grupo ideal, esse grupo perfeito que reage de uma determinada forma a uma determinada atividade. Simplesmente a gente vai precisar trabalhar com aquilo que acontece. A nossa especialidade é trabalhar com o que acontece. Então a gente não está esperando que o grupo reaja de acordo com aquilo que a gente acha que tem que ser, mas sim a gente trabalhar a partir da reação do grupo, seja ela qual for. A partir de um conflito, seja ela a partir de uma colaboração. Não necessariamente um grupo precisa colaborar para que ele possa desempenhar, para que ele possa produzir, para que ele possa atingir seus objetivos. Muitas vezes quando o grupo não está reagindo, como bem disse a Caritas, que papéis que estão rondando ali que fazem esse grupo reagir também ou não reagir? Que papéis que estão rondando ali que faz esse grupo resistir muitas vezes? Ou que papéis que rondam ali que faz esse grupo se entregar e entrar em tarefa? A gente leva em consideração no trabalho com grupos o que está posto ali no momento, né? A gente trabalha com o momento do grupo e também entende que esse momento é composto do momento e também da bagagem que cada um traz. Da bagagem histórica, da bagagem que essas pessoas trazem como memória e da bagagem que essas pessoas também trazem da memória recente, né? De como foi seu dia. Será que está calor no dia? Será que está frio? Então é uma série de componentes da complexidade ali que se dá no campo grupal que fazem um fenômeno grupal que dá na dinâmica. E é por isso também que a gente anda falando muito e gosta de dizer que trabalhar com um grupo é um trabalho de corpo. Né? Então, e como que você consegue ler isso? Né? Você consegue ler isso estando presente ali, com os sentidos atentos, e é isso que a gente está
treinando no momento de laboratório. Para você conseguir entender ali os movimentos e os tempos do grupo, só tem um jeito, você participando dos momentos e dos tempos do grupo, vivenciando aquele tempo, né? Aquele setting que a gente muito fala, para conseguir intervir, e não que o próximo momento, quando você estiver trabalhando com outro grupo, vai ser igual. Muitas vezes, na maioria delas, não, vai ser totalmente diferente. E poder reconhecer a partir do corpo, a partir do que a gente sente, né? Então, acho que esse treinamento de nós mesmos para percepção do que é que está acontecendo a partir do que nos atravessa. Então, a nossa proposta tem a ver com essa capacitação de se reconhecer e de reconhecer o grupo através de si, porque, afinal de contas, não tem outro jeito. Né? Tudo vai precisar passar por nós. Né? Então, a gente poder reconhecer o que nos acontece, que diz do grupo, e poder atuar a partir dessa escuta ativa, dessa percepção ampliada, dessa visão aberta, para que a gente possa perceber essas camadas que compõem o grupo. Que o grupo não é só aquilo que se mostra operando, mas tem inúmeras camadas que tem a ver com essa historicidade, que tem a ver com a individualidade de cada um e tudo aquilo que acontece quando esse grupo se encontra, né? Então tem a ver com o momento, mas tem a ver, ou seja, com o dentro, e também tem a ver com o fora. Unir todas essas coisas e poder operar a partir da leitura dessa união faz ter potência a nossa intervenção. Por que Grupo Oiesis? Né? Da onde saiu esse nome? Né? Então a gente pensou muito na autopoiese, cunhada por Humberto Maturana e por Francisco Varela, que tem a ver com essa autocriação, com essa criação de si mesmo. E o grupo é esse organismo vivo que cria dinâmicas diferentes o tempo todo, que se cria a partir da convivência. Então, o nosso olhar é para esse entre que acontece entre as pessoas, que acontece com o grupo, para que a gente possa criar um grupo novo a cada encontro, a cada momento, a cada intervenção, a cada atividade, e perceber essa criação, né? Que nem sempre é uma criação que a gente pode programar, que a gente pode dizer, olha, nós queremos que o grupo vá nessa direção. Então, o grupo é um organismo vivo. A gente costuma dizer que a gente trabalha para o grupo, com o grupo e entre o grupo. O coordenador, desse ponto de vista, ele também integra um grupo. Ele tem sim uma autoridade, uma posição dentro do grupo, que é um papel também, mas, né, a gente está falando de um coordenador que está junto, né? Então tem uma horizontalidade também ao mesmo tempo, que não é total, porque isso não existe, mas esse coordenador ele está criando junto os momentos do grupo, ou seja, ele também faz parte do Grupo Oiesis. Eu acho que é interessante a gente pensar para quem, né, esse programa pode ser, né? Quem que ele atende? E eu penso que, assim, além dos gestores, além das pessoas que trabalham com treinamento e querem desenvolver grupos, professores, porque existe uma dinâmica em sala que muitas vezes ela não é percebida, ela não é notada. Pessoas que estão em grupos não só como proponentes de atividades, mas também aqueles que participam de inúmeros grupos e querem fazer intervenções para desenvolver os grupos. Então, seja coletivos, sejam empresas, sejam instituições religiosas, organizações sem fins lucrativos, instituições, então, governos. Para quem quiser entender um pouco o que é coordenar um grupo, o que é intervir num grupo, o que é participar de um grupo e, principalmente, como você afeta as pessoas de um grupo e sentir como você é afetado por elas, acho que é uma oportunidade única da gente estar nesse ambiente de laboratório para a gente aprender sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o que é esse coletivo, o que é o conjunto de pessoas operando juntas. E a gente quer muito convidar as pessoas para conhecerem essa proposta, que é uma proposta diferente, que é uma proposta única, bastante autoral e que tem surtido muito resultados. A gente tem visto as pessoas atuarem a partir dessa proposta
e produzirem coisas muito interessantes, né? Produzirem interações, produzirem intervenções. Então, o nosso convite é para que as pessoas vejam o material, entrem no site, conheçam um pouquinho mais e, se tiverem dúvida, entrem em contato com a gente.